O licenciamento ambiental é dividido em 3 etapas: a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Então, o empreendedor submeterá o seu projeto a essas 3 etapas em sequência, né? Então, respeitando essa ordem. Primeiro a prévia, depois a de instalação, e se ele obtiver essa licença, aí sim ele solicita a licença de operação. Nós vamos optar por falar uma de cada vez, porque dentro de cada uma delas há uma sequência de etapas, de fases que precisam ser cumpridas até que a licença daquela etapa possa ser concedida, certo? Então, a licença prévia é aquela onde o órgão licenciador vai determinar a abrangência e a complexidade do processo de licenciamento ambiental. Então, ele observa a área, que área, né, esse empreendimento vai afetar, e aí, com base nisso, ele diz se ela está restrita à esfera estadual ou ela precisa ser submetida ao órgão federal. Também, com base no planejamento que o empreendedor vai submeter ao órgão licenciador, então vai ser avaliada a localização desse empreendimento, e essa avaliação ela é feita com base no zoneamento ambiental e ambiental municipal que todos os municípios possuem. Nesse zoneamento ambiental do município são determinadas que atividades podem ser instaladas em quais áreas do município. Então, um primeiro ponto a ser avaliado é se se esse empreendimento pode ser aprovado para aquela região pretendida. Outro ponto é a viabilidade ambiental da instalação. Então, considerando os impactos possíveis daquele tipo de empreendimento e contrapondo-se aos pontos positivos, aí é determinado a viabilidade ambiental da instalação, ainda não da operação. Também ali são estabelecidos requisitos básicos e condicionantes, ou seja, requisitos que são imprescindíveis, que precisam ser cumpridos para as próximas fases dos planos municipais, estaduais e federais de uso do solo e desenvolvimento. Ou seja, determinada que aquele empreendimento pode ser aprovado para aquela área, são estabelecidas condicionantes para que isso possa ser autorizado, certo? Com base nisso tudo, o órgão ambiental define os aspectos referentes ao controle ambiental da empresa, né, que será, nas etapas subsequentes, será detalhado conforme o empreendimento vai avançando no processo de licenciamento ambiental, certo? Nós temos aqui uma imagem que foi obtida do livro da Seifer, de Gestão Ambiental, e que mostra detalhadamente o fluxo burocrático do processo de obtenção da licença prévia daqueles empreendimentos condicionados à EIA. Então, diz ali, que é a elaboração dos estudos ambientais definidos, levantamento de dados e informações ambientais. Prazo de realização depende da tipologia do empreendimento, então esse prazo é variável. Então vamos acompanhar. Aqui no número 1 tem a apresentação. Vejam, o E, a legenda aqui em cada um dos quadrados, a gente tem siglas, né? O E significa empreendedor, o I significa instituições, o o órgão estadual, no caso do IAP, e o IB seria o IBAMA, né? Então, ou órgão estadual ou federal, dependendo onde esse empreendimento for submetido, né? Então, aqui o empreendedor apresenta esse empreendimento e
ele vai então submeter aos órgãos ambientais, e ali é feito a definição, os órgãos ambientais vão definir quais são os estudos ambientais requeridos para aquele tipo de empreendimento, certo? Aí esse órgão ambiental elabora os termos de referência ambiental, mas mais adiante nós vamos falar sobre esses termos de referência, e entrega esse termo ao empreendedor, né, que vão servir como norteadores para os estudos ambientais. Bom, depois o empreendedor vai entregar os estudos ambientais resultantes, né, dos seus trabalhos com base no termo de referência, e também é feito o requerimento da licença ambiental, certo? Aqui ele submete esses estudos que serão checados e eles podem ser aprovados ou não. Se eles não forem aprovados, é solicitada a complementação dos estudos ambientais e depois é encaminhado a complementação desses estudos até que ele esteja de acordo com o termo de referência. Então, ele é novamente submetido e novamente checado. Se ele for aprovado, né, então a análise dos estudos ambientais é feita então pelo órgão ambiental e, no caso da aprovação, já é feita a publicação do requerimento da licença, né, da licença ambiental. Então, a gente segue aqui, então, aqui os estudos foram considerados suficientes, eles passam para análise, e a gente continua aqui, número 6, com a audiência pública, que é realizada, né, que é um requisito fundamental, é realizado vistoria, e aí sim o órgão ambiental faz a emissão de parecer técnico conclusivo. Serão incorporados ao parecer técnico as sugestões e observações feitas pelos órgãos envolvidos. Aí essa licença será deferida ou não? Se ela não for deferida, né, se ela não for aceitada, então é feita a publicação do indeferimento do pedido pelo empreendedor. Então, isso é responsabilidade do empreendedor publicar o indeferimento. Caso haja interesse do empreendedor, o projeto deverá ser adequado às exigências de viabilidade ambiental estabelecidas e pode ser novamente encaminhado ao IBAMA. Então, a gente volta à fase 5 aqui, tá? Para fazer os ajustes e submeter novamente. Se essa solicitação for deferida, então a emissão da licença prévia pelo órgão ambiental e a publicação é feita, e isso é responsabilidade do empreendedor. Então, na sequência serão detalhados os programas e projetos de controle ambiental, bem como o projeto executivo do empreendimento para subsidiar a emissão da licença de instalação. Então, seguem os trâmites para a emissão da licença de instalação. E o que é essa licença? É aquela que vai aprovar, então, o detalhamento tecnológico ao nível do projeto executivo, com especial atenção às medidas de controle de poluição e mitigação dos impactos. Então, aquele plano de controle ambiental mencionado, né, pensado inicialmente para o pedido da licença de operação, agora ele vai ser detalhado, né, porque o empreendedor já tem ali uma noção dos impactos resultantes da sua atividade, então ele vai sugerir medidas de controle de poluição e de minimização dos impactos. Para subsidiar a etapa de licença de instalação, o empreendedor vai elaborar o PBA, que é o Plano Básico Ambiental. Nesse plano vai ser detalhada a infraestrutura básica necessária, né, no que diz respeito a instalações e equipamentos,
para os programas ambientais, de maneira a minimizar esses impactos negativos e, ao mesmo tempo, maximizar os impactos positivos daquela atividade, né, que foram identificados na elaboração do estudo de impacto ambiental, né. Isso aqui é condicionante, pessoal. Então, o plano básico ambiental, ele é imprescindível, ele não é, na verdade, dispensável para que o empreendimento possa avançar no processo de licenciamento ambiental, certo? Vamos seguir com o esquema. Então, aqui a gente já tem o fluxo burocrático para licença de instalação, então a gente segue aqui, ó, com a entrega dos programas e projetos de controle ambiental e também o projeto executivo do empreendimento. Então, o empreendedor vai fazer isso aqui, vai submeter, né, para o órgão ambiental checar, apenas checar, não analisar ainda, mas checar o projeto. Se ele estiver completo, ele segue. Se ele estiver incompleto, ele é indeferido. O empreendedor faz a publicação desse indeferimento e pode reajustar esses planos, programas e projetos para a ressubmissão da checagem. Se ele tiver completo, então é emitido um parecer técnico conclusivo pelo órgão ambiental, certo? Aí sim é feita a solicitação da licença de instalação. Se ela não for deferida, né, então o empreendedor publica o indeferimento. E, caso haja interesse do empreendedor, o projeto deverá ser adequado às exigências de viabilidade ambiental estabelecidos e encaminhado novamente ao órgão ambiental. Se ela for deferida, então é emitida a licença de instalação e é feita a publicação por parte do empreendedor. Agora aqui é necessário acompanhamento da implementação dessas medidas que foram submetidas aqui, né, as medidas mitigadoras e os planos e programas ambientais. Aí vamos para a terceira licença, que é a licença de operação. Até então o empreendimento não está autorizado a funcionar, apenas a instalar. Para pedir essa licença de operação, ela é concedida após a verificação da implantação de todas as medidas de controle e mitigação de impactos que foram definidas nas etapas anteriores, né? A prévia e a de implantação. E, inclusive, com a realização de testes para aferição de sua funcionalidade, se for o caso. Para subsidiar a etapa de licença de operação, o empreendedor vai elaborar um conjunto de relatórios nos quais ele descreve a implantação dos programas ambientais e medidas mitigadoras previstas nas etapas anteriores, né? Então, agora, vocês percebem que essas medidas pensadas na licença prévia, elas vão sendo detalhadas ao longo do processo. Aí aqui, ó, é feita uma vistoria de acompanhamento da implantação do projeto e também das medidas mitigadoras e planos e programas ambientais pelo órgão ambiental, certo? Aí ele vai emitir um parecer técnico conclusivo, que pode ser deferimento ou indeferimento. Se for indeferida, aí o empreendedor faz a publicação desse indeferimento e ele deverá proceder às adequações técnicas, porque ele já instalou o empreendimento, então agora ele, de qualquer maneira, tem interesse em fazê-lo funcionar, então ele vai proceder às adequações para o atendimento às exigências da fase de instalação do projeto e encaminhar novamente ao IBAMA. Se essa solicitação for deferida, então é emitida a licença de operação, o empreendedor publica essa licença e aí sim ele pode começar a funcionar e é feito ali, a partir de então, o acompanhamento das condicionantes e parâmetros de operação. Aqui a gente tem os prazos mínimos e máximos das licenças ambientais nas 3 etapas. A gente observa que a licença prévia, ela tem um prazo máximo de 2 anos, né, para ser emitida. A de instalação é um prazo máximo de 3 anos. E a de operação, né, porque nesse caso aqui o empreendimento já foi instalado, certo? Então ele só está
precisando da licença de operação para entrar em funcionamento. Então, ele tem de 2 a 5 anos para receber essa licença de operação.